estamos discutindo, estudando, tentando entender qual que foi as primeiras ações dos filósofos, né? As primeiras investigações dos filósofos. E aí é o tema para a aula de hoje, que é a pergunta filosófica inicial, entendeu? E a pergunta filosófica inicial nós já até tratamos aqui, no sentido da pergunta que eles fizeram. E aí nós vamos listar o nome aqui de alguns filósofos, dos primeiros filósofos, para a gente verificar o que eles estavam tentando investigar, o que eles queriam saber, né? E aí está muito de acordo, gente, com aquilo que vocês escreveram naquela primeira aula de todas, né? Qual que é a pergunta que você gostaria de fazer e que você sabe que não tem uma resposta assim clara na hora, mas que mesmo assim você gostaria de saber? Lembra? Então, tá aqui. Professor, Sim. só tirar uma dúvida. Aquela tarefa que tá lá no link de hoje, você já tinha passado ela alguma vez? Eu acho que já tá, só não lembro a data, né? Mas eu acho que ela Não, tá já certa. porque eu acho que eu respondi ela já. Tá, tudo bem, né? Não sei se Só era que a não, mesma. só que não teve a aula ainda, né? A aula é hoje. Por isso que eu fiquei Nós- assim. Será Então, que era pra responder? porque essa aula era para ter sido dia 12, lembra? Aí vocês fizeram prova dia 12. Então ela vai ser hoje a aula, né? Inclusive eu coloquei aqui para fazer até hoje. Só que eu vou corrigir agorinha para jogar para ter semana que vem. Entendeu? Essa questão aí. Ah, então foi por isso que eu fiz ela. Que eu achei que era pra Aham. entregar já. Pois é, mas aí tá tranquilo ainda, por enquanto. Hoje, meninos e meninas, nós vamos conversar sobre esse sujeito aqui, o Parmênides, certo? E nós vamos tentar estudar também sobre um outro amiguinho dele, o Heráclito, certo? Foram os dois dos primeiros filósofos. Professor, Eu queria perguntar ainda, professor, pessoal, vocês conseguem usar a mãozinha aí? Vocês conseguem usar a mãozinha aí no Teams? Consegue. Então vamos manter o uso da mãozinha pra gente organizar direitinho aqui, tá? Aí eu tô com a inscrição do Matheus aí. Pode falar. professor, deixa eu te falar. Hoje é a aula 3, no caso tem a atividade de aula 3 hoje. Não. Na aula 3 não. Hoje é Porque aula. lá tem... Ah, aula 3 hoje, isso. Aham. Obrigado. A atividade é para depois da aula, né? Então vamos lá, meninos e meninas. Quem lembra qual pergunta que vocês fizeram lá naquela primeira aula? Aquela pergunta filosófica, aquela pergunta inicial. O que vocês queriam saber? Teve gente que, inclusive, leu a pergunta dos outros lá, que foi até orientado, né, para vocês lerem a pergunta dos seus colegas e, quem sabe, pensar numa resposta para ela. Lara. Eu lembro da pergunta que eu tinha feito lá. Sim. É pra falar ela ou não? Por favor. Eu coloquei lá assim, porque todo mundo fala que quando a gente morre, a gente vai pro céu, né? Certo. Só que também eles falam que quando a gente morre, tem que ficar esperando arrebatamento, tem que Deus vir para nós ir. Sim. Essa é a dúvida. Se a gente morre, já vai pro céu. Se a gente morre, tem que ficar esperando. Então, em outras palavras, sua dúvida é: para onde vamos depois da vida? O que acontece depois da vida, não é? Basicamente isso. Basicamente seria isso, né? Então, ou seja, tem um monte de gente, até que dentro dessa sala aqui agora, podia dar uma resposta para você. Mas eu te garanto que nenhum desses vai te garantir essa resposta. É uma resposta que tem. Está no campo da fé, está no campo da filosofia do pensamento, etc. Então, essa é o pós-vida. Mas a maioria das perguntas foram feitas não foi na linha do pós-vida, apesar de que seja a mesma coisa, tá, Lara? Aqui, ó, vou olhar aqui algumas das respostas para a gente ver que tem relação com esses filósofos que nós vamos estudar aqui hoje, né? Então, olha só, as perguntas que os senhores fizeram naquele dia. Deixa eu só aumentar aqui para me olhar só a pergunta mesmo, que interessa. Deixa o trem rodar para cá. A maioria das perguntas que foram feitas
foi sobre a criação do mundo. Olha lá, como Deus criou o mundo, por que Deus resolveu criar o mundo, né? Sabe, qual que é o sentido da vida? O universo é infinito? Qual que era o começo, né? O que existia antes? Estão percebendo? Então, a pergunta da Lara é igual a essas perguntas aqui. Por quê? Porque a Lara está perguntando pelo que acontece, o que vai acontecer depois. As perguntas aqui eram o que aconteceu antes. O que acontecia antes da criação do mundo. Não é? Aí agora eu vou conversar com vocês sobre alguns desses filósofos que foram os primeiros a fazerem tais perguntas, certo? Então, veja bem, olha a data da existência desse sujeito aqui. 515 a 445 antes de Cristo, certo? Então, vocês já sabem, eu não vou gastar tempo explicando aqui, vamos deixar para o Jairon ou para o Hélida falar com vocês sobre isso, né? Pois existe uma contagem de tempo que marca o zero em Jesus Cristo, né? E aí, antes dele, conta-se cronologicamente decrescente e depois dele, crescente. Então, tá aí. O Parmênides, quem vai ler para mim, por favor, o primeiro parágrafo aqui falando do Parmênides? Posso ler? Por favor. Parmênides acreditava que tudo o que existe sempre existiu, sendo que nada pode surgir do nada, e nada que existe pode se transformar em nada. Ele considerava totalmente impossível qualquer transformação real das coisas. Nada pode se transformar em algo diferente do que já é. Com base em Parmênides, existe uma teoria que não é válida, que é uma teoria atual, né? Que é a teoria da evolução. Parmênides, então, que no tempo dele nem tinha essa teoria, para começar a história, tá, gente? Mas nós já temos a teoria da evolução aí, e segundo Parmênides, ela não é válida, ela não ocorre. Por que ela não ocorre? Porque, segundo Parmênides, ou a coisa é ou a coisa não é. Não tem o pode ser. Não tem o era e agora passou a ser. Não tem o era e deixou de ser. Não tem uma dinâmica. Não tem uma transformação. Para ele, se hoje tem aqui, por exemplo, chave de fenda, é porque sempre existiu chave de fenda, né? Se tem aqui, por exemplo, lápis, é porque sempre existiu lápis. A diferença é que às vezes você não conhecia o lápis antes e hoje você conhece. E pode ser que esse lápis vai sumir e as próximas pessoas não vão conhecer o lápis. Mas se tudo aquilo que existe sempre existiu. Só dizer isso basta, gente? Eu tenho que explicar alguma coisa mais? Só dizer isso basta, pessoal? Tem que provar, né? Provar o quê? Como? A teoria dele. De que você fala a coisa que ele falou, já basta? Não, estou querendo que você. Não, se já. Dizer isso aqui para você e já você conseguiu entender. Só dizer isso aqui já basta, já dá para entender o que ele está falando? Entendi. Então, segundo Parmênides, tudo que existe sempre existiu. Ok? Por que nós estamos frisando isso? Porque o Heráclito, que é o próximo, ele vai dizer que, na verdade, existe uma transformação contínua, uma mudança constante, certo? Parmênides vai dizer dessa estabilidade. Tudo é estático. Tudo que existe sempre existiu. Ou é ou não é. Ou é ou não é. É o ser e o não ser. Não tem a mudança de um passar para o outro. Veja bem, isso foi a formulação lógica que ele fez. Olha só, presta atenção. Depois vocês leiam isso aqui mais para vocês prepararem para a prova, tá? Então, olha aqui, ó. Existe uma premissa. Algo existe. Então, é algo que é. Parmênides deduziu que esse algo não pode também não existir, ou não é.
ou é ou não é. Não tem como ser e não ser ou vir a ser. Pois isso envolveria uma contradição lógica. Portanto, seria impossível resistir um estado, né? Ou não haveria um vazio que pudesse ser preenchido. Tudo aquilo que está, sempre esteve. Tudo aquilo que não está, não vai estar, porque não tem, não existe. Né? Assim, algo não pode vir do nada. Para ter uma coisa, tinha que ter tido uma coisa antes. Isso tudo ele está discutindo, gente, sobre a própria criação do mundo. Sabe? Sobre a própria existência de todas as coisas. Ele está falando justamente dessa ideia. Ah, não tinha nada, era o vazio, e aí surgiu as coisas. Né? Aí começou as coisas. Ele vai dizer que isso é impossível. É preciso ter alguma coisa pré-estabelecida anteriormente falando. Eu estou querendo parar aqui para perguntar para vocês sobre isso aí, porque eu estou só falando, né? E aí eu não sei como é que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Era muito importante se vocês repetissem, conforme o seu entendimento, o que está sendo dito para ver se está tendo algum aproveitamento, entendeu? Antes de nada, agradecer as pessoas que estão com a câmera ligada. Isso é muito bom, ajuda a gente a estar vendo aí como que vocês estão reagindo. Sim, alguém quer dizer? O senhor pediu para a gente falar, então eu posso falar um pouco sobre o que eu entendi? Por favor. Esse moço, ele fala que tudo que existe já existiu, ou seja, ele não vai deixar de existir, mas também ele não vai se transformar em nada. E ele também questiona bastante sobre a criação do mundo, né? A nossa pergunta, sobre curiosidade. E Ele que vem, tudo que nada se vai transformar em nada, né? Tudo vai ser alguma coisa. Foi criado para ser alguma coisa. E vai continuar sendo. Entendeu? Esse que é o ponto dele. Não há uma mudança ou uma ideia de mudança. Ele quer explicar, assim, aqui é a pergunta inicial, quer explicar de onde veio as coisas, de onde veio o mundo, de onde veio a criação de tudo. E ele vai, não, é um elemento estático. Então, se foi Deus, e ele não fala que foi Deus, tá? Porque não tem cristianismo aqui ainda. O cristianismo vai surgir quase 1000 anos depois disso aqui, entendeu? Então não tem Bíblia aqui, não tem essas ideias. Então, aí, se foi, por exemplo, o Criador, esse Criador já tinha nele tudo que tem no mundo criado por ele. E ele criou do jeito que tinha que ser. E as coisas são do jeito que são. Não tem mudança. Nós estamos repetindo isso porque, como eu disse para vocês, é totalmente o contrário do próximo autor. Tá? Então, olha só. Mas é claro que o Parmenides sabia que das constantes transformações que ocorrem na natureza, por exemplo, o fruto, dentro do fruto tem uma coisa, que é a semente. A semente, dentro dela, tem o quê? Ai, professor, a Tem, semente dela, tem não tudo. tem como falar. Tem o que vai formar a próxima geração da fruta. Até outro fruto, né, Eduarda? Dentro da semente, se você pega uma maçã hoje, lá dentro tem uma sementezinha. Dentro daquela sementezinha da maçã tem outra maçã. Tem infinitas maçãs. Por quê? Porque é daquela semente você pode plantar, nasce a árvore maçã, e a árvore maçã vai produzir mais maçã. Entendeu? Então, ou seja, o Parmênides ele tinha claro essa transformação que acontece na natureza. Mas ele não harmonizava isso com a razão das coisas que estão para existir. E quando era forçado a decidir, confiava nos sentidos ou na razão. Aí ele ia sempre para a razão. Porque os sentidos, eles podem te enganar. Né? Uma coisa é boa ou uma coisa é ruim, né? Você tem que decidir aqui na cabeça. Não diferente, né? Não sei se vocês conhecem gente assim ou se vocês são assim. Quando vai comer alguma coisa, tem gente que sempre vai dar uma cheirada naquela coisa ali. Por que a pessoa faz isso? A pessoa às vezes está num restaurante fino.
Ou seja, aí a gente tem um preconceito que um restaurante fino, eles não vão servir comida estragada. A gente tem um preconceito, tem uma ideia de que eles ali vão tomar cuidado, porque se eles servirem uma comida podre, ninguém vai comer lá mais, vai para a rede social e tal, não é? Então a gente tem uma ideia de que nos restaurantes finos, toda comida lá é uma comida fresca, é uma comida de qualidade. Mas você não conhece gente que vai lá e cheira antes de comer alguma coisa? Essa pessoa está cheirando, ela está confiando na inteligência, na razão, ou está confiando nos instintos? Os instintos. No instinto. Nos instintos. E até eu posso até contar para vocês uma situação que aconteceu lá em Goiânia, no Carrefour, né? Lá no Carrefour, na época, isso já tem uns 25 anos essa história já. Lá no Carrefour era praticamente o único lugar na cidade de Goiânia, porque na época nem tinha Pão de Açúcar, não tinha Extra, não tinha Walmart, não tinha esses mercados mais chiques lá, não. Era o Carrefour. E tinha uns queijos bem diferentes, né? Uns queijos, e quem entende de queijo sabe que o queijo ele tem fungos, né? Tem uma série de coisas ali, e que são coisas que valorizam demais o queijo, né? O queijo, ele também, o mofo, essas coisas que a gente, nossa, que nojo, mas no queijo, do jeito certo, né? São coisas que valorizam o queijo. Um sujeito lá na época, ele era até um vereador da cidade. Ele foi comer um queijo, experimentar um queijo lá, que eles davam para experimentar, para a pessoa comprar, e essa pessoa sentiu aquele queijo um gosto diferente, um cheiro diferente. E aí ele começou a fazer bagunça, falar mal, tá vendendo queijo podre aqui, queijo estragado aqui no Carrefour, fez uma coisa mais complicada. Depois também foi até para a televisão, um especialista em queijo foi falar, olha, esse queijo ele foi feito assim, assim, assado, tem a bactéria tal, tem um fungo tal, ele ficou tantos meses lá curtindo, e o queijo é esse mesmo, tá tudo certo, né? Então, só uma pessoa que não entende queijo que vai falar que esse queijo tá perdido, entendeu? Então, ou seja, tem o lado racional e tem o lado instintivo, certo? Os instintos podem nos enganar. Às vezes você pega uma coisa, tá cheirando mal, mas é uma coisa que vai ter um remédio para te curar, entendeu? Então, os instintos podem até fazer você refugar. Você não querer aquela coisa, mas a razão fala, não, eu preciso daquela coisa. Por exemplo, eu tô com um problema, tive aqui, queimei minha mão, e para me cuidar da minha mão, eu tenho que fazer raspagem da pele aqui. Dói pra caramba, só quem já teve isso que sabe. Dói, não quero, então eu não quero, mas tem que fazer racionalmente. Se aquela pele fica presa ali, vai infeccionar, vai gerar uma coisa, então tem que raspar. E não pode pôr anestesia, né? Então, beleza. Racionalmente, dói, não quero, não gosto. Mas eu penso pela minha inteligência que eu tenho que sofrer aquilo ali para minha cura, para meu tratamento, entendeu? Então, é esse que é o ponto que ele está falando para você. Os sentidos podem enganar, mas a razão nunca pode te enganar, certo? E aí, nós temos aquela frase, né? Só acredito vendo, mas Parmênides não acreditava quando via, ele duvidava. Será que eu estou vendo certo? Será que não é uma miragem? Será que não é o meu cérebro me pregando uma peça? Entendeu? Ah, mas eu vi! Ah, você viu, mas você pode estar emocionado, talvez estava escuro, talvez não estava tão claro assim. Entendeu? Então aí ele é o cara que é o pai do ceticismo. O que significa isso, professor? Ele duvidava de tudo. Ele duvidava de tudo que ele tocava, que ele via, que ele cheirava, que ele pegava, que ele sentia gosto, que ele ouvia. Certo? Ceticismo, que significa dúvida. Dúvida. Mas é uma dúvida, não é uma dúvida para largar para lá e falar, não é verdade, pronto. Não, mas é para investigar melhor, para olhar de outra forma e, quem sabe, entender. Pronto? Posso colocar na prova? Parmênides era o pai do ceticismo. Explique isso. Posso colocar? Ana Luísa já falou que pode, Eduarda pode, a Kelly também disse que pode. Não, professor. Como assim? Pode. Parmênides é o pai do ceticismo. Ceticismo, cético. Ele era cético, ceticismo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Isso quer dizer que ele gostava de tudo que ele ouvia, que ele comia, que ele cheirava? Isso significa que ele duvidava
Duvidava. Ele não acreditava de primeira. Tá, obrigada. Ele antes tinha que fazer uma investigação muito mais severa, colocar em prova as coisas antes. Foi aquilo que eu acho que o Gabriel, sei lá, falou, ou o Gustavo, não sei. Ele falou lá, tem que provar, né? Precisa provar. Esse é um ponto. Agora, né, vamos ver o ponto aqui do Heráclito. Para Parmênides, nada muda. Para o Heráclito, olha a primeira fala, está entre aspas aqui, tudo flui, tudo se transforma, tudo está em constante mudança. Tá vendo? Dois filósofos, os primeiros, nós temos uma tese de que tudo não muda, ou é e pronto. E agora nós temos o Heráclito para dizer que tudo está em constante transformação, tudo está em constante mudança. Certo? E aí ele tem a frase mais célebre do Heráclito: o homem não se banha duas vezes no mesmo rio. Eu gostaria que, antes de eu explicar, alguém, o que ele está falando? Então, repetindo, Eduarda, o homem não se banha duas vezes no mesmo rio. O que isso quer dizer? Não faço a mínima ideia. Eu ia falar uma coisa muito idiota, mas nem precisa falar. Não, às vezes é uma coisa Talvez boa. ele não cometa o mesmo erro, professor, duas vezes? Não se comete o mesmo erro duas vezes. Ai, professor. O rio mudou. O rio mudou. Quer dizer, tá, o rio é a. Não, mas não tem como mudar. Tem, ó, mudar de vida. Ele não vai ficar sempre na mesma vida. Uma hora ele vai evoluir, né? Então ele vai trocar de rio, ou seja, ele vai trocar de vida. Não trocar de vida ser outra pessoa, mas vai mudar de vida. É isso. É isso mesmo. Você, Eduardo, não vai ser uma hora que você vai mudar de vida, não. Você está mudando de vida nesse segundo. Nesse momento, você já é uma pessoa diferente do que você era há 10 minutos atrás. O tempo todo nós estamos nos transformando. Isso eu estou falando tanto biologicamente, sabe, quanto físico mesmo, quanto corpo, quanto sangue que está correndo em você, enquanto digestão que o seu estômago está fazendo a sua última alimentação. Isso está acontecendo físico, mas também está acontecendo aqui na sua cabeça, sabe? Você está tomando decisões, você está pensando coisas, você está gostando de alguma coisa, você está deixando de gostar de alguma coisa. E o tempo todo você está sendo outra pessoa, você está se transformando. E da mesma forma, alguém disse aí, o rio está correndo. Tem coisas morrendo no rio, tem coisas nascendo no rio. O rio está batendo em pedra, o rio está levando, levando alguma coisa ali. Então ele quer dizer isso. Da coisa mais simples do mundo, que é tomar um banho no rio, né? Isso, nós estamos falando de um cara que está falando uma história do ano, olha lá, ó, 500 antes de Cristo, certo? Então, se falava em tomar banho, ele não está falando em piscina, não está falando em chuveiro elétrico, tá? É o rio, para tomar banho é no rio. Entendeu? Não falar nada. Ele está falando em rio. Então, ou seja, o rio está se transformando e não é o mesmo. E isso dos dois sentidos, gente. Você vai lá e coleta uma água. Você faz o estudo daquela água, passa um pouquinho, vai lá, coleta, você vai ter características diferentes. Por quê? Porque a coisa está acontecendo, está mudando. Mas também na própria existência do rio. Sabe? Naquilo que faz o rio ser rio, está em transformação. E aí fica claro, então, você entra no rio, banhou uma vez. Quando você for banhar no rio, no mesmo lugar, já vai ser outra Eduarda, vai ser outra Kelly, vai ser outra Ana Luísa, vai ser outra Isabela, vai ser outra, porque está mudando. A cada momento da nossa vida a gente está mudando. Por isso que o Heráclito começa a falar, tudo flui. Diferente do Parmênides, que nada muda. Né? Parmênides vai dizer, não, você é e acabou. Né? Agora o Parmênides, o Heráclito vai dizer, não, você está em constante mudança, em constante transformação. Então não podemos entrar duas vezes no mesmo rio. Por quê? Porque primeiro eu mudo e também o rio muda, certo? Então tanto eu quanto o rio mudamos a cada segundo da nossa existência.
Qual dos dois você sente mais firmeza na teoria? Na teoria do Parmênides, que nada muda, ou seja, na semente já tem a próxima maçã e está tudo pronto lá, não muda nada, ou o Heráclito de que está tudo em constante transformação. Que aí, no caso, falando da semente, só para explicar, pessoal, o Parmênides vai dizer, olha, a semente é semente e pronto. O fruto é fruto e pronto. O fato é que dentro da semente já tem até o fruto. Ele não considera essa transformação de semente, planta, árvore, fruto. Porque tudo já está previsto. Quando já foi criada a semente, já foi criado o fruto lá dentro dela. E aí, tudo está como sempre esteve. E já o Heráclito, ele foca na mudança, pois a semente, se a semente não for colocada lá no chão para germinar, ela nunca vai tirar um fruto de dentro dela. Então é importante que tenha essa transformação, essa mudança de você pegar a semente, pôr no solo. O solo vai provocar na semente o nascimento da planta. A planta vai fornecer nutrientes para a produção do fruto. E aí, qual das duas teorias? São teorias bem feitas, né? Uma foca na coisa parada, outra coisa foca na coisa em mudança. Eu acho que é Heráclito, professor. Você foca na mudança também, né? Uhum. Na verdade, são todos. São assim, a maioria seguiu mais a teoria do Heráclito. Mas me fala o seguinte, a ciência que nós temos hoje, como sendo talvez a mais importante, ela estaria mais focada no Heráclito ou no Parmênides? Ela estaria focada mais no Heráclito. Alguém pensa diferente? Veja bem. Pessoal, pensa bem. Quando a gente vai para a ciência, não é para provar que a coisa é ou não é? Sim. E qual das duas teorias mais deixa essa prova clara? O Parmênides ou o Heráclito? Parmênides. Tá vendo? Entendeu? Então, na ciência pura, a ciência da prova do teste, ela está baseada em Parmênides. Que a coisa ou é ou não é. Faz o teste para ver. Não deu certo? Não, então tá errado. Não é isso, é outra coisa. E ponto. Não tem esse negócio, pode ser, pode não ser. Já o Heráclito, a teoria dele, a teoria religiosa, por exemplo, né? É essa questão do caminho que a gente segue, pode ser, pode não ser, da escolha que a gente faz, pode ser, pode não ser, da pessoa que a gente escolhe para namorar, pode ser, pode não ser, daquilo que me faz feliz, pode ser, pode não ser, entendeu? Então, essas teorias mais das nossas decisões e escolhas está no Heráclito. A teoria da ciência, da comprovação científica, está no Parmênides. Só para vocês entenderem, né, a diferença entre esses dois sujeitos aí. E um pouco mais aqui sobre o Heráclito, antes que termina o nosso tempo. Então, ele entendia o mundo governado por um logos. Logos, que significa palavra. E essa palavra está além do mundo. Tudo que aqui existe, existe porque tem um princípio de existir, uma ideia que governa tudo, certo? Para quem já leu a Bíblia, sabe de onde a Bíblia copiou essa teoria. Foi do Heráclito. Porque lá na Bíblia, o que foi preciso acontecer para que o mundo existisse? Quem lembra? Lá no livro do Gênesis. A escuridão e... Adão e Eva comer a Eva comer a maçã. Não, Isabela, isso aí já foi o pecado. Mas antes, para criar o Adão e Eva, para criar o jardim, para criar o mundo, para transformar a escuridão que a Eduardo está falando aí, o que foi preciso acontecer? Ainda tem isso, professor, não sei. Hã? Minha pergunta é essa. Desculpa, não, está cortando. O que você falou? Deus. Professor. Tá, mas Deus. Não é só Deus e o mundo. Teve que acontecer uma coisa. O que aconteceu ali? Teve que separar as trevas da luz do dia. Tudo bem, mas o que teve que acontecer para essa separação acontecer? Professor, não sei não. Está lá escrito, meninos. Está lá escrito.
Você já leu isso muitas Ele vezes. falou que haja luz, eu acho, não lembro. Olha aí, direito. ó, Kelly. Agora me identifica qual palavra que você falou aí que é a palavra que eu estou buscando. Que haja luz? Não, Haja? não, antes. Ah, ele falou que ia usar uma palavra para O que foi preciso? Apenas uma Deus ordem, mais ou menos. disse. Deus disse. E a coisa se fez. Deus disse e criou o homem e a mulher. Deus disse, entendeu? O que a gente diz? A gente diz palavras. Palavra em grego é logos, certo? Logos. E aqui o Heráclito, 500 anos antes da Bíblia, aí, do contexto da Bíblia, então falava de um logos divino que fazia com que tudo existisse, com que tudo acontecesse. Entendido, meninos? Entendido. Por enquanto, né? Nós temos... Nossa Senhora. O que foi? Faz a coisa complicar mais, não. Tá ótimo assim. Eu só tô confuso aqui quanto ao horário, mas agora é 10h05, agora termina mesmo, né? Acho que sim. Nós começamos que hora? Só para lembrar aí, pessoal. Ó, a gente começou, foi 9h30 e termina agora 10h05. Então tá na hora mesmo. Meninos e meninas, tem tarefinha aí para fazer, né? Ah, não, pastor. Tem leitura, lê bem isso aqui, porque semana que vem nós vamos começar com outros autores, outros filósofos. Então leia esse blog aí, essa postagem direitinho, faz a tarefinha. Se tiver dúvida, na aula que vem vocês me perguntam, certo? Para a gente seguir mais. Beleza? Lara, tá com a mão levantada, quer perguntar? Professor, eu fiz essa tarefa achando que era para fazer antes. Devo fazer ela de novo ou não? Não, tá feito, né? A menos que você queira corrigir alguma coisa. Professor, para mandar ela no portfólio? Não. Quando for portfólio, pessoal, vai estar escrito lá portfólio, tá? Por enquanto é atividade de participação. Então, meninos e meninas, leiam o Heráclito e o Parmênides, vejam a diferença entre eles para a gente seguir nas próximas aulas, tá? Tudo de bom. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Muito